Olá, olá Anderson, acho que somos os dois agora, tá? Mas mesmo assim eu vou começar porque a aula fica gravada e depois o pessoal vai entrando e vai assistindo depois, se precisar, tá certo? Boa noite, tá? É um prazer te ter aqui comigo. Vamos dar seguimento, tá? É, a gente vai falar hoje do kit de aromaterapia emocional. Olha que fantástico, adoro esse tema, né? Emotional Aromatherapy. Vamos lá, então. Esse kit fabuloso, tá? Ele é composto aqui por 6 óleos essenciais, tá? Também amo esse kit, Anderson. Dá para ver a apresentação, tá vendo, né? Sim, ok. Vamos lá, então. Então, ele tem 6 óleos essenciais de 10 ml na sua composição, né? Ele é todo touch, então a gente entende que ele é diluído em óleo de coco, né? E ele vem o Chair, Passione, Console, Peace, Forgive e o Motivate, que todo mundo ama muito, né? Que acho que daqui talvez ele seja o mais famoso, né? Vamos falar um pouquinho do Chair, tá? Da composição dele, certo? O Chair, ele é um óleo essencial que ele tem laranja doce, que traz todos os cítricos, né? A gente vai ter essa alegria, porque ele traz energia, ele traz coisa positiva, alegre. Então, assim como a bergamota, que é antidepressivo, vai trazer isso para a gente, né? Dá ânimo, tá? O anis estelado, que ele é muito indicado para limpezas energéticas até, tá? É, para a mente, ele abre o coração para a gente, para ver as profundezas da nossa mente e os sentimentos, para trazer e resolver aquelas coisas mais profundas que a gente tem dentro da gente, muitas vezes nem a gente tem essa noção, tá? O anis estelado ele é excelente para limpeza, realmente para limpar a nossa energia, o nosso corpo, e ele faz parte desse óleo essencial que é fantástico, né? Aí ele vem também a bergamota, como eu falei, ele é um cítrico antidepressivo, né? Ele é relaxante, ele traz ânimo também. O ylang-ylang, que traz para a gente a diminuição do estresse, traz a diminuição da ansiedade, né? Ele ajuda a limpar a mente, ele é muito relaxante, ele traz aquela alegria da criança interior. Muitas vezes a gente tem uma vida um tanto quanto complicada, e isso é um reflexo de tudo que a gente já viveu na infância, de uma infância difícil, talvez, né? Então, o Ilang Ilang ele vem para restaurar, para curar essa criança que está ferida e trazer a alegria dessa criança. Quando a gente olha para uma criança, né, a gente vê a pureza dela e a ingenuidade, muitas vezes, né, a falta de malícia, e a gente resgata isso quando a gente usa esse Ilang Ilang. Por isso que eu sempre indico para aquelas pessoas que tiveram uma infância difícil e que isso trouxe muitos traumas, o Ilang Ilang ele é perfeito para isso, para restaurar essa alegria dessa criança interior, para trazer à tona essa questão, para deixar de olhar para a vida com tanta dificuldade, né? Porque muitas vezes a gente tem essa crença de que tudo é difícil, de que tudo é complicado, pessoas que reclamam demais. O Ilang Ilang é perfeito porque ele traz ele faz com que você enxergue a beleza da vida. Então, adoro ele. E nessa composição, fiquei realmente apaixonada por essa composição, né? Aí ele vem também com o olíbano, que é aquele óleo essencial mais amadeirado, de resina, né? Que ele vai centrar, ele vai trazer a gente para o presente, para aquilo que a gente está vivendo agora, né? O capim-limão, que é um cítrico também,
né? E traz para a gente aí o relaxamento, a alegria, ele ativa a circulação, e isso faz com que a nossa energia também circule no nosso corpo. Ele vem também na composição dele uma erva a essência de uma erva, né? O óleo essencial de uma erva que a gente ouve muito pouco, que é o cumaru. Cumaru é uma erva de origem indígena, onde eles usam muito para fazer o rapé, que é uma tradição indígena mesmo. Tá? O rapé é um negócio que eles fumam lá, mas tem que ser muito bem preparado, tem que ser por realmente tribos indígenas ou quem entende do assunto. Tá? Esse cumaru, ele traz para a gente a sabedoria do que está escondido, daquilo que a gente não consegue olhar muito bem. E ele traz os encantos. Você já percebeu, às vezes, como existem pessoas que somente no sorriso ou no olhar encantam todo mundo, então ele desperta isso na gente também, tá? Aí ele traz ali na composição o vanila, que é aquela coisinha mais doce, e realmente é esse o sentido de trazer para a gente o doce da vida, de trazer para a gente perceber como a vida ela pode ser. Olha que mistura fantástica, né? O Ylang Ylang com a vanila, ele vem trazer a alegria daquela criança interior com o doce da vida, então a gente consegue ter essa percepção. Ele tem a indicação, então, como antidepressivo, ele é fabuloso para isso, para ansiedade, para quando a gente está com falta de energia, né? E a gente tem vários cítricos, o anis estrelado também vai fazer isso, trazer essa alegria, aquela pessoa que está apática, está aqui um óleo essencial fabuloso, tá? Contraindicado gestante, lactantes e crianças. Ele é um óleo essencial que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa, por quê? Principalmente o touch, né, que a gente vai passar na pele mesmo. Como ele tem na composição dele muitos óleos cítricos, ele pode provocar aquela irritação na pele esse contato com o sol. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que ele é recomendado a Entendi. gente usar à noite, né? Para que quando a gente vai dormir e não vai ter essa exposição ao sol, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado, ele é muito importante quando a gente usa esse óleo essencial, por quê? Porque ali a gente vê 3 óleos cítricos, tá? A gente tem ali um gengibre também, tá? E o gengibre, ele vai ter aquela ação digestória, né? Para digerir, mas não é só alimentos não, tá? O gengibre ele vai atuar no nosso chakra do plexo solar, que ele vai fazer com que a gente consiga digerir momentos difíceis, digerir situações que a gente não consegue olhar muito e engolir facilmente. Então, olha que combinação fantástica tem esse óleo essencial, né? É muito indicado para quem é aquela pessoa que é pessimista, aquela pessoa que é depressiva, que é apática, que precisa ter mais vida, precisa conseguir olhar para tudo que tem, que conseguiu e trazer mais alegria e mais vida para a vida da pessoa, certo? Vamos ver agora o Passion. O Passion, ele tem cardamomo, casca de canela, gengibre, cravo. Bom, a gente falando desses 3 componentes aqui, a gente já vai pensar em eliminação de raiva, tá? Ele é excelente para aquela pessoa que é frustrada e que sente magoada e sente raiva por conta de situações da vida, tá? Com esses 3 óleos essenciais que vão atuar muito no nosso chakra de plexo solar, ajudar realmente a digerir tudo, a engolir ou soltar tudo que é necessário soltar, ele vai diminuir a raiva da pessoa, ele vai acalmar esse sentimento de até mágoa, ele vai ajudar, tá? Mas principalmente digerir todas as situações difíceis da vida, certo? O jasmim é aquele óleo essencial que faz com que a gente olhe para a vida também e encontre o belo. Todos os florais vão fazer isso, trazer para a gente, mostrar o belo, a fertilidade, a produtividade. Então, ele traz ânimo, ele traz alegria. A vanila, como eu já falei no anterior, ele traz para a gente o doce.
o doce da vida, aquela coisa que ficou esquecida muitas vezes, tá? E traz aquela alegria, aquele doce, né? Aquela coisa gostosa e prazerosa. O sândalo havaiano, ele é afrodisíaco, a gente precisa lembrar disso, tá? Ele faz uma limpeza energética no nosso corpo muito grande e ele vai ajudar, o sândalo havaiano, muito pessoas que têm predominância estrogênica, onde o estrogênio é um órgão de proliferação no nosso corpo. Então, a pessoa que tem uma menstruação muito forte, muito intensa, sândalo havaiano é perfeito para isso. Aquela pessoa que tem endometriose, né? Por quê? Porque o endométrio se proliferou para outras áreas do corpo. Então, o sândalo havaiano ele é muito interessante neste uso, tá? A tumera difusa, ele é expectorante, afrodisíaco e ele ajuda, e não é só afrodisíaco, quando a gente fala, não é só da parte sexual ou da libido, tá? Essa mistura, ela é perfeita do sândalo havaiano com a tumera difusa, porque os dois vão trazer esse tesão pela vida. De repente, aquele ânimo de fazer, de projetar, de concluir, tá? Então, as indicações do Passione são libido, baixa libido, tá? Digestão, problemas para digerir não só alimentos, mas situações também, certo? Memória fraca ou dispersa. Aqui também a gente está contraindicando gestante, lactantes e crianças, porque canela, gengibre, cravo, o próprio cardamomo não é indicado, porque eles vão estar atuando muito no fígado, são óleos muito quentes. Então, eles vão ter também o potencial de acelerar um pouco o metabolismo, tá? De dar ânimo. Pode se associar também esse óleo essencial até aquele ânimo de fazer exercício físico, né? Podemos associar aí, porque se a gente olhar toda essa composição, ele tira, ele vai fortalecer fígado, tira a frustração, tira a raiva, ele dá ânimo, dá incentivo, ele dá aquele tesão pela vida, então ele pode ser fabuloso nessa questão também, tá? Vamos ver o próximo. Console. O console ele é muito indicado, né, para luto, tá? Eu quero que vocês olhem essa composição dele. Então a gente tem o olíbano, que ele é um excelente ansiolítico, traz a gente para o momento presente, traz a gente para o aqui e agora, para a gente encarar as situações da vida, tá? Ele tem o ylang-ylang, que resgata aquela alegria da criança interior, então ele vai trazer muita alegria, sim. O patchouli, desculpem, que é um óleo que a gente usa muito para insônia, para circulação, para ansiedade. Quando a gente fala de circulação, gente, a gente pode ampliar esse contexto e entender que não é só a circulação de veias ou a circulação linfática do nosso corpo, mas a circulação energética em si. Então, o patchouli ele vai fazer circular toda essa energia do corpo, ele dissipa a tristeza e ele eleva os motivos, a gente encontra os motivos para viver. Ele atrai amor, tá? E ele atrai prosperidade. Então, patchouli é excelente para isso. O Citrus ladunum, tá? Ele é um excelente expectorante e ele é o óleo da transformação. Preciso mudar alguma coisa na minha vida. Tá aqui uma composição que é bem interessante para isso, né? Preciso tomar decisões claramente, né? E aqui está essa composição. O Citrus ele vai ajudar a gente a acessar todo o nosso inconsciente, olhar para aquela profundeza daqueles sentimentos que nem a gente sabe às vezes que tem, e ele ajuda a limpar tudo isso. O sândalo, como eu falei, é aquele óleo essencial que dá o tesão pela vida, que ele é afrodisíaco sim, mas não somente no sentido sexual da coisa, né? Então ele vai te dar aquele ânimo, aquele tesão da vida e tudo isso, né? O rose, que é a rosa de Damasceno, ele vai também, ele vai enfatizar para trazer essa beleza pela vida, assim como o jasmim, né?
Então, o Rose a gente olha como o óleo essencial que tem a maior vibração na escala vibracional dos óleos essenciais, ele está em primeiro lugar, ele tem uma vibração de 700 e poucos hertz, se eu não me engano, né? O segundo é a lavanda, que tem 140 hertz e os outros vêm abaixo. Mas o Rose, ele é fantástico, por quê? Porque ele traz essa energia, então ele ajuda a transmutar, transformar toda essa energia que está ruim, né? Porque imagina a gente, né? Quando a gente um luto é uma coisa que não é fácil para a gente presenciar, mas eu quero que vocês entendam uma coisa: o luto ele não vai se dar somente pela morte de um ente querido, pode ser o luto por perder um emprego que a gente gostava muito, pode ser o luto por perder um bem ou um imóvel, tá? Eu imagino a tristeza das pessoas do Rio Grande do Sul, né? Que perderam as suas coisas, seus animais e tudo mais. Aqui está um óleo essencial fantástico para eles. Por quê? Porque ele vai trazer esse ânimo e vai resgatar a alegria para começar tudo de novo, para ser produtivo. Então, a gente indica para luto, ampliando esse sentido de luto, para tristezas profundas, para baixa libido, não só física, mas emocional também, e para a pessoa que sente muito medo. A gente pode estar indicando esse óleo essencial que ele vai ser fantástico. Também contraindicado, né? Para gestante, lactantes e crianças, porque ele tem ali o ylang-ylang, o rose, o jasmine e o patchouli, que eles não são indicados, certo? O pis. O pis, ele tem, na composição dele, o vetiver, que traz a clareza mental, tá? Ele é muito bacana, assim como o olíbano, ele é terra, ele traz a gente, é como se ele trouxesse centramento para o aqui e agora, vamos viver isso aqui e agora, né? Então, ele tem essa mistura do vetiver com o olíbano e traz essa questão que é fantástica para isso, né? Ele vem ali na composição a lavanda, que todo mundo sabe que eu sou apaixonada, né, pela lavanda, que é a mãe dos óleos essenciais. Ele vai trazer a calma, principalmente cardíaca. Então, assim, a gente, né, muitas vezes quando a gente tem crises de ansiedade, a gente sente essa região do peito, às vezes uma pressão, o coração dispara. Então, a lavanda, ela vem para acalmar isso. Então, ela vai acalmar nosso chakra cardíaco e vai acalmar nossa mente, porque ela consegue desacelerar o ritmo de pensamentos, né? Por quê? Porque ela consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica, ela chega no sistema límbico, modulando o sistema límbico, acalmando todo esse sistema. Mais uma vez aqui a gente tem o ilang-ilang, né? Para resgatar aquela alegria da criança interior. O olíbano, que assim como o vetiver, vem aterrar a gente, diminuir a ansiedade, diminuir a agitação. A sálvia esclareia, puxa, que fantástico, né? Também traz clareza mental, também traz a limpeza do nosso corpo. Então, ele traz aí ferramentas para a gente olhar para a vida e entender que a gente pode amar e ser amado, tá? Por isso que ele trata tanto o útero. O útero tem essa capacidade, né? Porque é a nossa primeira casa, então ali foi a primeira vez em que a gente recebeu o amor. E a sálvia esclareia, ela vem para fortalecer isso, sim. Ele libera todas as emoções reprimidas. Esse é a sálvia esclareia. A manjerona é um ótimo anti-inflamatório, tá? Diminui muito o choque traumático, afasta sentimento de posse, ciúme, sabe quando a gente tem aquele sentimento de posse, não só por pessoas, mas pode ser por um pet, pode ser por algo material, manjerona é excelente para isso. Os citos, novamente, né? Que vem falar daquela limpeza de sentimentos profundos, e a hortelã verde, que é excelente para digestão. E como eu já falei, digestão não é só de alimentos, é digestão de situações, tá? Então, ele é super indicado para quem tem insegurança, hiperatividade, TDAH, para cólicas menstruais, para problemas menstruais, ele vai estar ajudando também, porque ele tem ali
o olíbano, a lavanda, ylang-ylang, até a manjerona vai ser muito, vai favorecer isso, né? Problemas de útero ou coisa assim, menstruação em excesso ou algo do tipo, tá? Para para ajudar a gente a digerir todas essas situações e encontrar o amor, encontrar a beleza da vida dentro da gente, tá? Então ele é fantástico esse óleo, essa composição. Contraindicado novamente para gestante, lactantes e crianças. Forgive, ele tem aqui o abeto negro, tá? Que traz relaxamento, a bergamota, que é um excelente antidepressivo e que traz alegria para gente, certo? O junípero, que ele é um excelente anti-inflamatório, promove paz. O junípero, ele é um óleo essencial que ele vai atuar muito em região de fígado. Também ajuda na digestão, porque junta ali limão siciliano e junípero, ele vai trabalhar muito a digestão e ele vai dissipar sentimentos de raiva, de amargura. Então, ele traz esse sentimento, ele elimina esse sentimento, certo? Desintoxica o nosso corpo, assim como a mirra, né, que vem para tirar a raiva e eliminar sentimentos de. Quando a gente tem relação difícil com a mãe, a mirra é perfeito para isso, para equilibrar isso dentro da gente, tá? Então a mirra é fabulosa para isso. O cedro vermelho, que é um derivado do cedro que a gente usa, que traz também centramento, vai trazer para a gente a realidade do aqui e agora, ele vai trazer, eliminar a ansiedade também, tá? O Nocta, ele produz aí um excelente equilíbrio emocional para a gente, então ele vem para equilibrar e para trazer à tona toda a força interior que a gente tem, tá? A gente quase não vê esse nome, né? Não tem um óleo específico dele, mas ele está nessa composição. Então, ele traz essa força que a gente precisa muitas vezes, né? O tomilho, ele dá ânimo e ele dá aquela coragem que muitas vezes a gente precisa para se posicionar diante de algumas situações, né? Indicado daí, nesse caso, para aquelas pessoas que são omissas de si mesmo, que não conseguem tomar decisões, que não conseguem olhar para a vida e seguir o caminho que elas querem, né? Aí a gente tem ali o capim-limão, que é aquele óleo essencial que traz a circulação da energia, que traz a criatividade, que traz a alegria, que diminui a ansiedade também, tá? Então, esse óleo essencial, ele é indicado para quem tem dependência. Eu nem especifiquei o que é dependência ali, porque ela pode ser uma dependência química, sim, porque ele pode ser usado para quem tem dependência química, porque ele já vai estar atuando, né? Nesse resgate dessa alegria, ele vai estar atuando no fígado, que elimina a raiva. Se a gente observar mais a fundo, as pessoas que têm algum tipo de dependência química, elas têm muita raiva guardada dentro delas. Então, tá aqui um óleo essencial que pode estar ajudando nesse sentido, né? E ele vai trazer a alegria para essas pessoas, a tomada de decisão, como isso é importante, né? Então, a dependência química, a dependência emocional. Ah, eu só posso ser feliz com essa pessoa, eu dependo dela para isso, eu dependo dos filhos, eu dependo. Então, ele vai trazer esta melhora, tá? Ele vai fazer com que a gente olhe para a nossa vida e siga o nosso caminho. Então, ele é indicado para pessoas que têm muita mágoa, ansiedade, depressão, raiva também, e que tem muita toxicidade dentro do corpo. Por exemplo, uma pessoa que faz uso de entorpecentes, ela tem muita toxicidade. A gente também não precisa ir muito longe, né? A gente consome aí muitos produtos que têm excesso de mercúrio, excesso de alumínio, né? Em maquiagens, em desodorantes. Graças a Deus a gente não até em creme dental, né? A gente tem aí opções para estar fazendo isso usando tudo isso de uma forma mais suave, com os óleos essenciais. Então, esse é um óleo que ajuda a eliminar toda essa toxicidade do nosso corpo, certo?
além de estimular concentração e criatividade para a gente seguir um caminho novo e melhor, e mais tranquilo. Certo, gente? Vamos lá falar do Motivate, que é um óleo fantástico. A composição dele está realmente maravilhosa. Hortelã-pimenta é de história, dá ânimo, dá força, dá coragem, elimina energia negativa. Laranja doce, que é aquela coisa cítrica maravilhosa, assim como a clementina, né? Que dá aquele ânimo, que dá aquele desejo pela vida. Daí a gente tem o lemon, que também ajuda a desintoxicar tudo aquilo, todo o nosso corpo e eliminar todos os sentimentos tóxicos também. A gente tem o alecrim, que junto com o manjericão, ele é fantástico. Por quê? Porque ele transmuta a nossa energia, ele elimina o que está carregado no nosso corpo e ele traz o que é bom. Então, essa combinação eu acho perfeita, eu recomendo muito para os meus pacientes, até escaldapé com essas duas ervas. A gente lembra que a alecrim, ela é a erva da alegria, né? Ele traz foco, concentração, assim como o hortelã-pimenta também, né? E o manjericão, ele é ótimo para transmutar energia, para melhorar a qualidade de sono, né? Diminuir a ansiedade. O coentro também é outro óleo essencial que ele vem para eliminar, é, desintoxicar fígado, eliminar metais pesados, principalmente, tá? Então, a gente tem hoje uma quantidade de peixes muito grande contaminados com mercúrio e a gente come, porque a gente não sabe, não tem como a gente ficar examinando tudo, né? Então, o coentro, ele ajuda a eliminar, limpar o fígado desses metais pesados, por isso que ele é indicado muito até para quem tem esteatose hepática, mas ele também vai ajudar a eliminar raiva, tá? Eliminar frustração, raiva, mágoa. Aí a gente tem o capim-limão, mais uma vez a gente fala da circulação, que dá o ânimo, a circulação linfática e a circulação sanguínea, mas a circulação energética também. O cumaru, que é aquele óleo que ele traz a sabedoria, né? E ele traz também aquela facilidade para a gente lidar, o encantamento, para a gente lidar com as pessoas e com a vida também. O cardamomo, que é outro óleo que vai trazer melhora para fígado, né? Que vai trazer melhora de humor, né? Quando a gente melhora fígado, a gente melhora o humor, porque a gente elimina a raiva. Então, ele traz essa combinação, assim como a erva cidreira, tá? A erva cidreira também muito calmante, muito. Também traz a circulação, elimina muita raiva, traz ânimo para a gente, né? Acalma de uma forma muito gostosa, traz ânimo. A baunilha também, tá? A baunilha, ele tem o aroma que aquece o nosso coração, ele traz autoestima, traz o amor próprio e ele traz alegria, certo? Então, são óleos essenciais que vêm para trazer para a gente coragem, motivação. Ele vai ser fabuloso para exaustão mental, para digestão. Lembra quando eu falo de digestão, não é só aquela digestão de alimentos, mas sim de vida, digerir as situações difíceis que a gente passa, né? O esgotamento físico. Por que o esgotamento físico? Porque muitas vezes, depois de muito exercício físico, atletas, por exemplo, né, que tem aquela exaustão. Então, é um óleo essencial recomendado porque ele traz esse resgate, ele traz esse ânimo, ele traz essa motivação para seguir. Então, é mais um óleo essencial recomendado para atletas, tá? Olhando para a composição dele, é mais um óleo essencial que a gente vai tomar cuidado com o sol, com a exposição ao sol, tá? Por quê? Porque ele pode causar irritação, em algumas pessoas pode causar até uma queimadurazinha na pele. Então, a gente toma cuidado com isso, certo? Por isso que é indicado, de repente, usar mais à noite. Vai causar em todas as pessoas? Não.
Tem pessoas que não vão, que vão passar, que vão ao sol, que não vão sentir nada. Eu não arrisco, tá? Mas, enfim, isso não é regra, porque na aromaterapia não existe regras, tá? Existe o que funciona para um e não funciona para o outro, certo? Então, gente, a gente tem aqui um kit, né, fantástico para toda e qualquer situação da vida, para ajudar a curar, ajudar a eliminar raiva, ajudar a eliminar sentimentos que estão ali nos atrapalhando ou estagnando a nossa vida. A gente tem aqui um kit fabuloso, tá? Tá aqui o kit que vem trabalhar as nossas emoções, não só as emoções, o corpo físico também, mas esse corpo emocional trabalha a nossa mente, trabalha o nosso ânimo, trabalha todas essas questões em que a gente às vezes pode se sentir, muitas vezes desmotivado, muitas vezes em luto, né? Como está ali o console. E quando a gente está dessa forma, a gente precisa, sim, lutar para resgatar o amor à vida. E esse é um kit inteiro que pode trazer isso, tá? Como vocês observaram, tem várias indicações, tem várias formas de uso, né? Para que vai ser usado. Ele é realmente fabuloso. Qual que você usa como perfume, Anderson? Sim, tem muitos que a gente pode usar como perfume, sim, que são, eles normalmente eles se ligam, né, aos nossos. Alfordive, que legal. Bom saber isso, né? Mas tem sim. Eu uso também, quase não uso perfume, uso muitos óleos essenciais como aroma para mim, mas não é só por aroma, e sim para resgatar, melhorar, evoluir, que eu acho que esse é o sentido da vida, né, gente? Vou deixar aqui o chat aberto, se vocês querem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Vou deixar aberto aqui. Desde já eu agradeço a presença de todos. É realmente um prazer estar aqui falando para vocês, principalmente de algo assim que eu sou realmente apaixonada, que é matéria de estudo para mim eterna, tá? Porque eu adoro estudar tudo que se relaciona com as emoções, com pensamentos, com sentimentos, de que forma que isso vai trazer sintomas físicos para o nosso corpo. Então, esse é realmente, acredito que esse é o meu kit de óleos essenciais, tá? Alguém tem alguma dúvida, gente, por favor, podem perguntar. Bom, gente, se ninguém tem dúvida, a gente vai estar encerrando então, tá? Se surgir alguma dúvida depois, todo mundo aí tem o meu WhatsApp, é só me perguntar. Tá certo, gente? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pela atenção de todos. Uma ótima noite para todo mundo e muito óleo essencial na nossa vida. Tá certo? Um beijão e até a próxima.